boa noite. Acho que dá para ouvir bem aí, né? Não precisa, acho que vamos ligar o microfone. Vamos orar, irmãos? Mesmo sentado, Pai querido, obrigado por essa noite. E nós queremos, em nome de Jesus, te adorar, te glorificar e também aprender, Pai, para fazer da melhor forma possível, Senhor, a tua obra na face da terra. Ó Deus, nos instrumentalize, nos inspire. Que o Senhor nos desafie, Pai, através de cada estudo dessa apostila, para que a gente nunca se cale, Pai, sempre esteja com uma mentalidade missionária, de multiplicação, de cumprir a grande comissão, de fazer muitos discípulos e dar muitos frutos para a tua glória, Pai. Nos abençoe aqueles que ainda não puderam participar desse modo, mas que o Senhor prepare a hora, o momento, que o Senhor tome os corações e abençoe essa caminhada, Pai, que seja um crescimento para nós e louvor para a tua glória. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. O material é a apostila com 7 aulas. Essa tem 7, 8, que a última é 7 parte A, 7 parte B. A última lição da apostila fala um pouco sobre a célula de criança, como algo que acontece paralelo dos adultos. Então, se uma casa estiver reunindo uma célula com muita criança, como que a gente faz? Não tem jeito, o cara está lá chorando, orando, recebendo uma... Acontece entrega assim, só que criança fazendo, entendeu? Aí não dá, deixa de ter um lugarzinho para as crianças ficar quietinhas, ficar boazinha. Então, a última lição é sobre a célula de criança. Junto à apostila, nós vamos ler o livro, o 8 Hábitos do Líder Saudável de Célula. Só que o livro a gente vai começar a ler depois, para não ficar muita coisa para a gente ler de uma vez. Talvez na quinta lição, mais ou menos, a gente comece a ler os livros, tá bom? Vamos pedir para todo mundo, quando chegar a gente distribui. Nós começamos então falando na primeira aula, conceituando o que não é célula e o que é célula. E aí nós vimos que célula não é reunião de oração, não é estudo bíblico, não é um mini culto, não é um grupo de comunhão. Nós sabemos bem o que é uma reunião de oração. É aquele momento em que os crentes se reúnem para orar entre eles mesmos, pelo crescimento deles da igreja. Isso é muito bom, necessário, mas uma reunião de oração não tem estrutura para evangelizar o não crente. O não crente nem entende as nossas orações, ele fica lá no meio, fica meio assim, né? Não é um grupo de comunhão, ao estilo que nós fazemos nas terças-feiras, porque o grupo de comunhão é edificação dos crentes para os crentes. Então, dificilmente a gente vê um visitante no culto desse de terça-feira, né? Nós nem pensamos em convidar, nós geralmente vamos às casas uns dos outros, orar pela casa que consigo comprar, orar pelo emprego, agradecer o filho que chegou. Então, geralmente é dos crentes edificando os crentes. Também não tem a pegada da célula, da evangelização da célula. E aí nós aprendemos que célula nada mais é do que a igreja, que se reúne aos domingos, no templo, edifício, e aos dias da semana nas casas, ou no escritório, na escola, na fábrica. E a igreja sendo igreja durante a semana. E nesses grupos a gente se reúne para praticar principalmente os mandamentos de mutualidade. Amar uns aos outros, ensinar uns aos outros, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, exortar uns aos outros, e assim por diante, tá? Depois da lição 2, nós vimos a reunião da célula, e é muito, muito importante vocês que pegaram a apostila hoje, lerem essas lições que ficaram para trás, tá bom? Porque ele vai dar um modelo na lição número 2 das partes que devem compor a célula. E todas as partes da reunião da célula são muito, muito, muito importantes. Vou dar um exemplo. O quebra-gelo é importante? Importantíssimo. Por quê? As pessoas não se sentem bem para sair compartilhando a sua vida, suas experiências, a sua história logo de cara. Mas com o quebra-gelo correto, as pessoas vão aprendendo que ali é um lugar onde se pode compartilhar as coisas, onde se pode compartilhar experiências, dúvidas, situações da sua vida, enfim, né? Nós aprendemos que cada parte é muito importante. E mais, a lição vai mostrar para nós, a lição número 2, como fazer cada parte, como fazer o quebra-gelo. Eu trouxe aqueles livros, mostrei, depois vou passar o estudo para quem não mandei o estudo ainda, com mais de 150 perguntas para a gente fazer
quebra-gelo, qual é o tempo ideal do quebra-gelo, qual é o tempo ideal do louvor, qual é o tempo ideal e a função da palavra, como deve ser, como preparar um bom estudo. E nós aprendemos na lição 2 que o bom estudo, ele na verdade ele não é uma pregação, né? O líder tem que facilitar a participação dos outros a partir do desafio do texto bíblico. Então o tema é perdão, né? O líder tem que não pregar sobre o perdão, mas levar as pessoas a refletir na sua própria vida a partir das suas experiências, aonde existe o perdão, onde não existe. E aí o líder vai facilitando a partir do texto bíblico. Por que perdoa? Por que não perdoa? Por que nós devemos perdoar? O que Deus ensina sobre o perdão? Qual é a sua experiência sobre o perdão? E assim por diante. Então está tudo mastigadinho na apostila, tá bom? E aí ficou pendente uma parte da aula número 2, que eu falei que a gente não podia pular. E eu quero ver rapidinho, antes da gente começar a próxima. Eu quero que você abra a sua apostila lá na página 23. Uma coisa que nós aprendemos também na lição número 2, vale a pena lembrar, é assim: o sucesso da reunião, é claro, depende em primeiro lugar da bênção de Deus, mas em segundo lugar, diretamente da preparação do líder. Se o líder orou, se o líder telefonou, se o líder visitou, se o líder fez contato, se o líder está pastoreando. E na lição 2 nós vimos também quais são as funções do líder de célula. O líder de célula basicamente é um pastor, ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai um bom ungüento para curar as feridas das pessoas da célula, ele vai ouvir, ele vai fazer basicamente o que o pastor faz, ele vai cuidar do rebanho, né? E a preparação do estudo, com oração, com meditação, o tempo que ele deve dedicar. Nós fizemos exercícios, está lá no final, tem um apêndice com exercício, é imprescindível, irmão. Então nós que vamos liderar, saiba de uma coisa: o sucesso da reunião vai depender muito do seu preparo, líder. Preparou a lição meia hora antes de ir para a célula, muito provavelmente não vai rolar. Não elaborou perguntas, o quebra-gelo vai estar desconectado com o tema, não orou, não buscou, não preparou, não vai acontecer, né? Então, atente-se para algumas dicas aí dessa lição número 2. E uma coisa importantíssima: a reunião de célula tem alguns estágios, é isso que a gente não falou, eu queria falar rapidinho. A célula não acontece do mesmo jeito quando ela se inicia, quando ela firma as pernas, quando ela está pronta para multiplicar e quando ela multiplica. Cada estágio da reunião, da célula, da vida da célula, é um momento diferente. Então, abre na página 23, por favor. Primeiro estágio, então é o estágio do que está escrito aí, irmãos? Formação. Da formação. Você vai demorar mais na reflexão, no bate-papo, nas orações? Não. Provavelmente esse estágio da formação, onde seus vizinhos estão se achegando, o não crente está se achegando, as pessoas que foram fazer uma visita na sua célula estão se achegando. Então você, líder, às vezes você vai ter que ter a sensibilidade de que talvez no estágio de formação, a parte maior vai ser a parte social, a parte do lanche, a parte das pessoas vão se abraçar, vão trocar experiências, vão falar da sua história de vida. A parte do quebra-gelo, talvez você possa gastar mais que 15 minutos, lembrando que a lição número 2 é uma sugestão, tá? A líder tem que estar atento. Tem mais visitantes do que os próprios crentes, gaste mais tempo no quebra-gelo. Deixa o visitante falar, sem perder o foco do que está sendo falado, né? Então a estratégia do líder: esclarecer o propósito, a direção e os objetivos acima de tudo. O líder deve dar exemplo de transparência, compartilhando aberta e honestamente. Nesse estágio da formação, nós temos que guardar um momento lá, nós temos que, dentro da reunião da célula, é o momento dos avisos e do compartilhamento, para explicar sempre qual é o objetivo da reunião. Olha, estamos nos reunindo aqui, o objetivo é que nós cresçamos na fé, o objetivo é que a gente entenda o Evangelho, que a gente multiplique essa célula, que a gente possa alcançar outros. Então, nesse estágio de formação, sempre você, líder, tem que deixar muito claro qual é o objetivo daquela reunião. As pessoas estão indo ali para quê? Porque se ele fica claro logo no começo, na mente delas, o que elas estão fazendo ali, é menos traumático depois. Por exemplo, ela não entendeu nada que é uma célula, ela ficou ali 5 meses. Aí um dia você fala assim para mim: então, na hora de multiplicar essa célula. Como assim multiplicar? Eu não sabia que esse grupo ia multiplicar, meu Deus. Não faça isso, isso é um pecado, não pode acontecer isso.
formação, tudo tem que ser muito explicado. Lembra os cartõezinhos que eu mostrei na primeira aula? Com cada fazer da célula? Quem viu os cartõezinhos que eu mostrei na primeira aula? Eu vou trazer de novo semana que vem. As células nós vamos usar uns cartõezinhos. Então cada cartão especifica um momento da célula: louvor, adoração, palavra, lanche, compartilhamento da visão. Que hora que você vai falar isso, líder? Compartilhamento da visão, tá? As pessoas realmente querem saber se o grupo que frequentam é apropriado. Elas precisam entender o que elas estão fazendo ali. Não foram lá para assistir o futebol, não foram lá só para bater papo, não foram lá só para despejar os problemas em cima do outro. Tem que ficar claro qual é o objetivo da célula, né? E mais importante, nesse estágio de formação, as pessoas têm que se sentir à vontade. Elas têm que se sentir bem para dizer: entendi, quero voltar. Elas não podem ser forçadas. Então, no momento, você tem que fazer a pessoa se apaixonar. Por isso, faça a melhor recepção, faça o melhor contato, faça o melhor convite para mandar para essa pessoa. Na célula inaugural, faça o melhor jantar, faça um churrasco, né? Sei lá, decora a casa para receber esses vizinhos. Tem que impactar a pessoa, né? Ela tem que sair de lá e falar assim: meu Deus, eu quero voltar, não posso ficar de fora desse negócio. A célula passou, irmão, começou. Quem vai ficar, ficou. Só que a gente se relacionando com gente, uma hora vai dar problema. Aí vem o segundo estágio de tempestade ou normalização. O foco na aplicação da palavra e na oração. Porque agora supõe-se que as pessoas, participando do quebra-gelo, participando do bate-papo, se ambientaram com o lugar onde a célula está acontecendo, elas começam a se abrir. Então os problemas começam a ser compartilhados, as frustrações, os traumas. E aí nós aprendemos na lição 2, nesse momento a oração faz toda a diferença. Esse é aquele momento que nós aprendemos, o momento de compartilhar. E aí o secretário vai sempre anotar os motivos de oração. E aí é o momento de orar com expectativa, para Deus restaurar, para Deus transformar, para Deus curar, porque as pessoas começam a falar. Você pensa assim, irmão, olha, nunca vai falar, fala. As pessoas têm necessidade de falar. Se você der isso aqui de tempo para as pessoas, você vai se surpreender. E ainda mais se a pessoa se sentir abraçada e segura. Irmão, se prepara, porque é muita coisa que as pessoas falam. Né? Estratégia do líder: demonstra empatia, compreensão, flexibilidade. Essa é aquela hora, líder, de não falar demais, mas ouvir. O líder da célula tem que saber ouvir, irmão. Um dos principais atributos do líder: prestar atenção nas pessoas. Já diz Hernandes Dias Lopes: Deus deu 2 ouvidos e uma boca, com uma língua amuralhada de dentes. O líder de célula tem que ficar quietinho aí, ó. Deixa as pessoas falar. Deixe as pessoas compartilharem. E a partir do que elas vão falar, você vai orar. As atividades nesse segundo estágio: louvor, o compartilhamento, o aprofundamento, o tempo de oração pelas pessoas, né? Também é normal nesse estágio o conflito entre os membros do grupo, né? Pessoas que pensam diferente, e a gente vai ter que saber lidar com isso, porque as pessoas, quando passam a fase da educação inglesa, quando elas começarem a frequentar a célula, está tudo muito mil maravilha, mas conforme um vai conhecendo o outro, as pessoas se sentem na liberdade de começar a se expressar, e nem todo mundo pensa igual. Então também é a hora dos conflitos, das divergências, né? Os membros do grupo tiram as máscaras, eles revelam quem eles são, qual é a situação que eles estão passando. E aí o líder tem que ficar muito atento para estar sensibilizado com a situação de cada um. Passou essa fase, que é uma fase um pouco conturbada, vem a fase do quê? Da realização. Esses membros da sua célula não vão mais embora. Já entenderam o propósito, estão se relacionando sem máscaras, já estão naquela fase, sabe, de Tiago 5,16, confessar os pecados uns aos outros, conseguem já falar coisas mais profundas, mais significativas. O papo não é mais está frio, está calor, será que chove, será que não chove, você viu fulano, você viu o Beltrano, olha, você viu no jornal, não. As conversas são mais significativas. Nesse momento, criou-se vínculos, criou-se laços. O que acontece agora? A célula pode começar a alcançar os não cristãos. Ela já tem estrutura para isso. Porque imagine você, se a sua célula não tem estrutura, os membros não saem no superficial, não saem, não se aprofundam, não começam a compartilhar, não há oração, não há comunicação. Você chama o visitante para a célula, você acha que o visitante fica?
fica. Ela chegava lá assim, o que esse povo está fazendo aqui? Né? Aqui ninguém está sendo verdadeiro com ninguém, não tem empatia. Então, nesse momento, irmãos, as coisas mudam. Estratégia do líder: liberar outros para ministrar. O líder deve descobrir, treinar e liberar futuros líderes. Nessa hora, líder, você já tem que começar a pensar em multiplicação. E aí o que você começa a fazer? Distribuir tarefas. Quem vai ser o seu futuro líder em treinamento? E aí vem o estágio da renovação, que o foco está no desenvolvimento da liderança, multiplicação. E aqui o líder, a última coisa que o líder faz é preparar o seu discípulo. E para concluir isso aqui, para a gente pular para a quarta multiplicação, líder, se você falhar em treinar outro líder, muito provavelmente a sua célula nunca vai multiplicar. E muito provavelmente a sua célula vai empacar na esquina, não vai nem para frente nem para trás. Já diz o Joel Cummins que as igrejas não multiplicam por células. Célula pode ter uma célula lá e de repente ela fica lá um ano e meio, 2 anos, 3 anos, e aí ninguém percebe, ela deixa de ser uma célula e passa a ser mais um evento sobrecarregando líderes cansados na igreja. Então presta atenção, célula tem que multiplicar, célula tem que ter vida, célula tem que ter dinamismo, célula tem que ter gente crescendo, célula tem que ter pulsação, vida. E aí, meu querido, tem que ter líder de treinamento. Se não tiver um líder de treinamento, não multiplica. Então o último estágio, você líder, é preparar o seu sucessor. Lembra de Moisés e Josué, lembra de Paulo e Timóteo, Jesus e os 12. Quem que fez o evangelho chegar até nós? Os 12. Jesus viveu 3 anos, limou, arrumou, ajeitou, deixou mais ou menos engatilhado, subiu aos céus e os 12 tocaram, irmãos. E a gente está aqui até hoje. Algo que segurou. Vamos lá. Abra sua apostila aí na página 25. Pastor, antes de falar, quem falar um negócio. Eu me entendi muito bem esse negócio das fases, da célula. Você pode ficar tranquilo que tudo que nós estamos falando aqui no Lidere 4, eu vou voltar a esses assuntos muitas e muitas outras vezes, principalmente com os livros, tá? Porque daqui para frente, líder, nós vamos estabelecer o nosso discipulado pessoal. Então, eu como supervisor, vou estar passando sempre isso para vocês, tirando as dúvidas, sempre voltando, falando, tá bom? Vamos lá, a multiplicação da célula. Eu geralmente tiro a foto aqui do slide que eu peguei, original, e ponho um que eu acho que tem mais a ver com a nossa realidade, mas esse aí eu não senti vontade de mudar, eu deixei do jeito que está. Essa foto aqui é da Igreja Batista lá de Belo Horizonte, que disponibilizou essa apostila para a gente, antes de eu notificar a apostila. Então, para quem não acredita que esse negócio dá certo, para quem acha que a igreja ela tem 50, 60 membros, ela não cresce mais, eu acho que essa foto aqui dá para dar uma boa contrariada do que a gente pensa, né, como igreja. Eu não sei se dá para ver direito, mas está vendo que tem um pessoal de vermelho aqui? Uns de verde, aqui tem uns de amarelo, em cima tem uns de branco. Geralmente quando eles multiplicam a célula, isso aqui é uma festa de multiplicação das células. No dia 28 e 29 desse mês vai ter aqui a Batista da Graça, que é o que nós vamos lá ver. Eles chamam essas festas de festas, cada um de uma cor. Branco, vermelho, verde, amarelo. Cada setor de célula, de rede de célula, vai de uma cor, para ver o quanto que multiplicou, né, e qual multiplicou mais, e lá depois mistura todas as coisas. É uma coisa muito bonita, né? Muito bacana. Essa igreja aqui, irmãos, hoje ela tem 13 mil membros. Ela começou com 13 mil membros. 13 mil membros. A primeira vez que nós ouvimos a palestra lá, o rapaz palestrou para nós lá, nós vamos ver ele palestrar de novo no fim do mês. Melhor palestrante que eu vi na minha vida. O rapaz tem 26 anos de idade e lidera 1.200 pessoas. Ele lidera 1.200 líderes de célula. Ele é coordenador de área e tem 1.200 líderes abaixo dele. Essa igreja aqui tinha 70 anos, 150 membros. Não ia. O pastor deu uma louca nele lá. Deus falou com ele, começou esse trabalho. Começou na garagem de uma casa. No dia que chovia, eles não podiam fazer reunião porque chovia dentro.
tirava cheque, não tinha apostila assim igual a gente, tirava cheque no dia, lá no escritório dele, pagava no escritório, distribuía para os irmãos. Hoje está aí, ó, 13 mil líderes, 13 mil membros. Então, gente, multiplicação é o foco, porque Deus quer salvar todos. Então chegou a hora de crescer. Como é que a gente faz para a gente multiplicar uma célula? Duas partes, tá? A parte 1 hoje e depois a parte B na próxima aula. Vamos ver quais são os pré-requisitos básicos, algumas ideias de pastores que já trabalham com isso, que eles falam sobre multiplicação. Então primeiro a gente tem que entender uma coisa, conceituar o que é multiplicar. Multiplicar é aumentar o número, a quantidade, a intensidade. Multiplicar não é fracionar, dividir é diferente. Se eu pegar uma maçã e cortar no meio, eu multipliquei ou eu dividi? Eu dividi, já não é mais uma. Mas se uma virar 2, vira 3, vira 4, vira 5, vira 6, vira 7, dividiu ou multiplicou? Jesus não fracionou pães e peixes, ele multiplicou pães e peixes. De 5 pães e 2 peixinhos, milhares e milhares e milhares. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: mas vai dividir, ele vai dividir nada, criatura. Nós vamos multiplicar, porque a ideia é alcançar quem não se converteu ainda. Isso é multiplicação, isso não é divisão. Divisão é a gente falar assim: não, agora metade da igreja para um lado, metade para o outro. Era uma, virou 2. A ideia não é essa. A ideia é que a igreja vá alcançando, crescendo, se ramificando, espalhando o evangelho para a cidade. Tá? Então põe isso no seu coração. De onde vem isso? Multiplicação, irmão, está no coração de Deus. Gênesis 1:28. Deus deu uma ordem extraordinária para o homem: sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Vamos lembrar o seguinte: Catecismo de Fé e Westminster. Deus queria para quê? Para se comunicar. Deus queria uma terra cheia, irmão, para se comunicar, para estar em contato, para falar com o homem. Quando Deus chama Abraão, ele fala o que para Abraão? Tua descendência vai ser como as estrelas do céu, a areia do mar. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus nunca guardou para ele. Deus sempre pensa em multiplicar. Quando Deus chama Abraão, irmãos, a ideia dele é alcançar todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Israel nunca entendeu isso. Israel sempre pegava para eles e guardava para eles. Então é a nossa lei, o nosso tempo, a nossa religião, os nossos patriarcas, o nosso, nunca cumpriram direito à missão deles. Só que entraram em contato com as outras nações, o que eles faziam? Chutavam o Deus deles, abraçavam as outras nações. Deus sempre pensou, meu irmão, em multiplicar por toda a terra. E isso do começo ao fim da Bíblia. Interessante que você vai para Apocalipse 7, 18, né, a concretização de todas as coisas. Há uma grande multidão lá. Apocalipse 7, 9 diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Ô irmão, a ideia de Deus é que o Evangelho alcance todos, de todas as línguas, raças, nações. E a pergunta que nós devemos nos fazer enquanto igreja é o seguinte: né, o que nós estamos fazendo para que se cumpra a vontade de Deus e a salvação alcance uma grande multidão? A igreja aqui, a pergunta é essa, né? A terceira igreja de Guarulhos é uma igreja que multiplica ou traz para si? Multiplica ou centraliza? Templo, sacerdócio profissional, dia específico, líderes específicos. Como nós estamos participando da concretização dessa grande multidão? Só vai acontecer essa grande multidão lá no fim quando a igreja evangelizar, quando o evangelho chegar nos 4 cantos. Então, meu irmão, pense o seguinte: se nós não estamos multiplicando, nós estamos alinhados com o que Deus está fazendo, porque Deus quer multiplicar. E Deus fala um negócio para você. Onde eu falei para vocês assim, eu e o Bob fomos visitar uma igreja, ouvimos uma palestra. Olha, eles têm 13 mil membros. A pessoa da minha casa falou assim: credo, para que tanta gente assim dentro de uma igreja? É brincadeira, Aí essas horas você vai se falar: meu Deus é maravilhoso, fala de boa. Você lembra do salmista, né? Põe guarda sobre a minha boca para não pecar contra ti. Ô gente, que ideia de miserável essa que os crentes têm hoje? Será que a nossa vida com Deus é vinha por 1 hora e meia de culto e acabou? Não, Deus é uma grande multidão.
Põe aí pra gente um filminho. Toda a natureza aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem o instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança. Multiplicação, propósito de Deus. Dá uma olhada nisso. A vida que Deus criou traz a ideia de multiplicação, a natureza, a família, tudo, né? O corpo, a igreja, tudo. O pequeno grupo ele nasce, se solidifica e multiplica. Vamos lá. Razões para a multiplicação. Página 26. Virem a sua apostila, por favor. Então, segundo esse pastor aí, Michael Solve, que é um pastor de uma das maiores igrejas de célula do mundo, nós vamos ver agora o que alguns pastores vão dizer a respeito da multiplicação, tá bom? Primeiro, quando a igreja em célula multiplica, a igreja penetra mais na comunidade. Porque, irmãos, cada vez que a célula se multiplica, nós temos que pensar que é um novo ponto onde o evangelho vai ser pregado. Cada vez que se multiplica, cria-se novas oportunidades para o não crente se achegar, ser recebido, treinado, multiplicar novamente, alcançar outras pessoas, multiplicar, alcançar outras pessoas. Então, se nós não tivermos essa ideia de multiplicação, a igreja para de penetrar na cidade. Qual é o nosso problema hoje? Nós estamos há 50 anos aqui, se a gente bater uma pesquisa no bairro, qual é o nosso raio de influência nesse bairro, nessa cidade, na nossa família? Por quê? Nós paramos de criar oportunidades, nós nos fechamos, as pessoas pararam de se chegar. Então, se nós multiplicarmos o evangelho nesse bairro, nessa cidade, na nossa família, vamos pegar um mapa, depois vamos mapear, vamos ver mais ou menos onde estão as famílias da igreja e pensa assim, né, o raio de ação que nós podemos ter nos bairros, nas cidades, aonde nós estamos, se a gente multiplicar. Então, tem que multiplicar? Tem que multiplicar, tem que multiplicar. Parou de multiplicar? Parou de multiplicar o evangelho na cidade. A pessoa se conecta com maior facilidade. Segundo o Marcos soube aqui, né, a célula, irmão, quando ela se multiplica, ela se torna muito mais fácil para receber as pessoas. Por quê? Porque a célula não tem os vícios e os ranços já de uma igreja estagnada. Como funciona uma igreja estagnada? Todo mundo tem um cargo definido, então não mexe no meu cargo. Aqui sou eu que faço, cara. Já reparou como demora para uma pessoa poder participar das coisas que a gente faz na igreja? O líder fica lá fazendo. Dois casos, ou ele tem que implorar ajuda, ou ele é possessivo demais. O outro ajuda, não pode ajudar. Porque vai que se ajuda e faz melhor do que eu faço, e eu perco minha boquinha. Né? Irmãos, é muito mais fácil receber uma pessoa numa célula que está sem vícios, né? Está pronta para abraçar, multiplicar, treinar, do que numa igreja que está estagnada, numa igreja que já tem mentalidade de consumo, mentalidade da igreja hospital, casa de repouso, né? Por isso tem que multiplicar.
mais pessoas se encontram com Cristo e são discipuladas e preparadas. Lembra que o drama da igreja hoje é não preparar liderança. E quanto mais a igreja de célula se multiplica, sinônimo que mais líderes estão sendo treinados e preparados. A multiplicação é a grande comissão. Pastor Mário Vega. Esse pastor Mário Vega é interessante. Ele é pastor salvadorenho e ele é pastor da Missão Cristã Internacional. A igreja dele em El Salvador, irmãos, tem 80 mil membros. É uma das maiores do mundo desse Vega. Só perto para aquele cara lá na China. 7.500 células estavam até o ano passado na cidade de El Salvador. Os caras dominam a cidade, não tem outra religião, é o protestantismo através da igreja dos caras, né? Imagina um treco dele. 80 mil membros. É muito expressivo. Então o que ele vai falar? A multiplicação é chave para a penetração evangelística nas comunidades. O que ele está querendo dizer com isso? Metade da população mundial, irmãos, hoje se concentra nos grandes centros urbanos. Antigamente era o contrário. Da década de 60, 50 para cá, começou na década de 40, com a industrialização dos grandes centros, o povo veio embora do interior. Hoje, 50% da população mundial está aqui, né? Morando, como eu e o Marquinhos morando, em prédio, uma cabecinha do outro. As projeções é que daqui mais 10, 15 anos, 80% da população mundial mora nos grandes centros urbanos. E aí a célula é um modelo ideal para penetrar nos nichos que se encontram nos grandes centros urbanos. Porque as pessoas se aglomeram nos grandes centros urbanos, mas são muito solitárias. Porque trabalham demais, tem uma agenda muito exaustiva, não tem tempo, tudo é muito online. A célula faz esse encontro de suprir essa necessidade relacional das pessoas. Detalhes, moram-se em grandes centros, mas são extremamente sozinhas. Então a célula cabe muito bem. Pessoas que às vezes não querem sair da sua casa para vir ao templo, para vir à igreja. A igreja vai lá na casa dela, vai na casa do vizinho, a célula está lá, está alcançando, está modificando. Uma célula se fecha, perde o seu poder de penetração e expansão. É a mesma coisa que o outro pastor vai falar. A célula tem que estar sempre multiplicando. Por quê? Sempre criando novas oportunidades. A célula se multiplica, tem maior capacidade de evangelismo. Uma coisa importante para a gente pensar aqui: qual que é o objetivo mesmo da célula, irmão? A célula pela célula? Ou é isso aqui? É a grande comissão ou é a célula pela célula? A grande comissão. Então, se é a grande comissão, a gente não vai ter problema em pensar em multiplicação. Vai ter que fazer, não vai. Depois que eu fizer amizade com fulano vai embora. Calma, não tem como a gente fazer essa multiplicação. Mas se nós entendemos que a nossa missão é alcançar as pessoas dos grandes centros, multiplicação é o nosso sonho. É multiplicar o Evangelho, multiplicar a esperança, multiplicar a palavra, multiplicar a libertação, ser poder vivo do sinal de Deus na vida das pessoas, né? Vamos lá. Pastor João Comis, também um outro grande líder. O que ele vai falar? Por que multiplicar? Porque células menores permitem maior intimidade. João Comis vai colocar um tempero maior nisso. Se a sua célula tiver mais de 15, 20, 25, 30, 35, você acha que as pessoas vão abordar assuntos relevantes? Não. A célula é esse espaço, irmãos, onde as coisas acontecem de forma completamente impessoal. Ontem lá, né, Gustavo? O Murilo trouxe uma reflexão lá e foi embora. Ele foi embora rápido. Não, ele não foi embora, ele foi embora foi os netos do Valdir, né? Isso, foi. Nós ficamos aqui lá, umas 12 pessoas ontem. Aí a gente juntou as cadeiras assim, bem pertinho. Aí o tema ficou bom. Aí eu fiz duas perguntas, né? Porque o Murilo falou sobre santidade. Ele jogou assim, um pago, assim, falou, tem que ser santo. Pá, jogou assim, né? Aí eu fui lá naquele texto de Jesus, quando Jesus fala assim, porque eu não sei como o assunto acabou caindo em sexualidade. Coisa que está na cabeça da molecada, né? Aí eu falei assim, então vamos para Jesus falar lá, quem olha para alguém com intenção impura já pecou. Eu falei assim, o que é intenção impura na sua cabeça? Aí ficou barato ler as respostas de cada um deles. Foi muito legal, né? Quem está mais errado? Quem olha com a intenção impura ou quem faz o outro olhar com a intenção impura? Aí pegou fogo a discussão.
Por quê? Porque é um grupo pequeno, dá para todo mundo falar. Se a sua célula multiplicar, irmão, vai começar a perder conexão. Imagina você começa lá com 5, 6, 7, está gostoso, está todo mundo orando, todo mundo compartilhando, mas aí começa a vir o 28, 30, 38, você vai perceber que as pessoas vão começar a ficar caladas, reprimidas. Então precisa multiplicar. A célula precisa se manter sempre num grupo de no máximo 15 pessoas. Passou disso, nada muito relevante vai ser colocado em discussão. A transformação de vidas acontece em células com um grupo pequeno de pessoas. Um grupo pequeno é muito mais fácil você trabalhar, pastorear, cuidar. Células que se multiplicam se mantêm fiel à ordem do evangelismo. Não param de alcançar as pessoas. O comício vai falar uma coisa interessante aqui, né? A igreja metodista, eu não sabia disso, está aqui na parte 27. Quando a igreja metodista começou, ela começou com células. Eu não sabia disso, não. É para você participar do culto no domingo, você tinha que mostrar a sua chamada, que você havia participado da célula durante a semana. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando isso aqui, irmão, do século 17, 18, no máximo aí, começo de 19. E por que a igreja metodista parou de crescer e meter os pés pelas mãos? Porque as células deles começaram a crescer demais. Tinham 15, 10, começaram a ter 30, 40, 50, 60, e o que eram grupos pequenos de comunhão e evangelização começaram a se tornar pequenas igrejas, e aí perdeu o sentido de ser célula, e a igreja parou de crescer, tá? Gênesis 11, 1 a 9. Quem trouxe a Bíblia para mim, por favor, dê esse texto aí para mim. Quem trouxe a Bíblia para nós, por favor, lê o texto aí, 11. Gênesis 11, de 1 a 9. Deus chama Abraão e lhe faz contas. Ora, disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma vez. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e logo foi para mim. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. E levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Amém. A gente ia ler o texto de Abraão também, né? Agora vamos ler o outro, 11, de 1 a 9. Segura esse que o Alonso deu aí, vamos ler o outro. 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram por uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-nos de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem.
Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e daí o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Legal. Vamos pensar um pouco de multiplicação a partir desse texto aqui. Deus tinha dito o que para os camaradas? Vocês vão sair e vão encher a terra. Os caras fazem o quê? Acham um lugar bacana lá, falam assim, vamos estacionar aqui, vamos naquela época, e aquela ideia, né? Os deuses habitam todos em cima, embaixo o Sheol, que seria o inferno deles, essa é a visão dele. Então, se eles estão em cima, vamos construir a torre mais alto, mais apontado para a atividade, para a gente fazer um link com a divindade. Vamos ficar aqui, ó, porque está apontado para o céu, está de acordo com a divindade. Tem alguma semelhança com a igreja moderna hoje? Não. Vamos construir um templo. Deus mandou sair, nós, Atos 1:8, recebereis poder, descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. O que a gente faz? Constrói um prédio e faz o quê? E faz o quê, gente? Esperando as pessoas virem. Aí qual é a ideia da Trintaiada? Que aqui é o lugar da gente comunicar com. Então acho que é a expressão assim, eu vou na igreja falar com Deus. Quem é o Deus? Eu vou na igreja, mas você tem que vir aqui para falar com Deus. Aqui é a Torre de Babel. É comum. Mas se já parou como é que a gente eu vou na igreja junto com outros irmãos a gente adorar Deus aí, tudo bem, né? Mas, olha só, contrariando a ordem de Deus, a ordem de Deus é vão e espalhem. Não, vamos ficar aqui, vamos construir a torre faz o link com Deus e está tudo certo. O que Deus faz aqui? Espera aí, vocês não querem não? Manda uma bagunça lá, divide lá os idiomas dos caras, ninguém se entende, eles têm que fazer o quê? Sair. Todo o texto do Antigo Testamento, irmão, tem o que a exegese chama de texto correlato. Todo o texto do Antigo Testamento tem uma parte correspondente no Novo Testamento. Dá para fazer um link assim, direitinho, pumba. O texto correlato da Torre de Babel é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O que acontece lá em Atos, capítulo 2? Você que é bom de Bíblia, assim, de cabeça. Começa com P. Pentecostes. Pentecostes, né? Não é PT, é Pentecostes. Não é Palmeiras também, é nova. Pentecostes. O Espírito Santo, os caras estão reunidos lá na parte do templo, uma torre do templo, sempre a torre, né? Vem aquele barulho de vento, eles começam a orar. E olha que diferença, o povo que estava lá fora, diz o texto, tinham gregos, persas, egípcios, bárbaros. O povo que está lá fora começou a ouvir o quê? Na sua própria língua. Então você está vendo o contrário. Se na Torre de Babel, quando a igreja se fecha, ninguém ouve nada, lá em Atos 2, o Espírito Santo capacita a igreja, irmão, para a igreja levar uma mensagem que todos podem ouvir, que todos conseguem ouvir. E mais, a igreja lá em Atos 2, contrariando essa Torre de Babel aqui, foi capacitada por Deus para se multiplicar. É a igreja em movimento. Igreja é igreja quando a igreja se move. Igreja não é igreja quando ela para. Se a igreja estagnou, parou, ela é qualquer outra coisa, menos igreja. Igreja é comunidade de discípulos em movimento. Por isso pressupõe a expansão, a multiplicação. A Torre de Babel vai referir basicamente em Atos 2 na rebeldia do ser humano, em teimar com Deus e não se mover. Não, eu fico aqui e aqui eu falo com Deus. Mas o projeto de Deus não é você ficar aqui, o projeto de Deus é que você vá para os povos, as línguas, todas as nações. Então olha só, né? Quais são as lições que esse texto da Torre de Babel, quais são as lições sobre multiplicação podemos extrair desse relato bíblico da Torre de Babel? Pensa aí, quem que fala para nós sobre multiplicação? Pense em Torre de Babel, Atos 2.
Sair do comodismo, né? Sair do comodismo. E mais? Volta à comunicação perfeita, né? Volta à comunicação perfeita pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita a gente. Se lá na Torre de Babel o Espírito Santo incapacitou ninguém, vocês querem ficar aqui de forma egoísta, então ninguém vai entender ninguém. Atos dos Apóstolos é o contrário, né? Deus capacita e de uma forma generosa todos podem ouvir. O que mais? Tá certo, legal. O que te fala sobre multiplicação, sobre esse processo de ser movimento, igreja, comunidade de movimento? Não tem acomodação, né? Não tem acomodação. É desejo de Deus que os seres humanos se multipliquem em sua terra. A vontade do Senhor que cresçamos, espalhando paz. Então, como podemos aplicar essas lições às nossas células? Simples, meu irmão. Temos que pensar sempre em cumprir a grande comissão. Nós somos esse povo que o Espírito Santo enviou. Vai, a parte agora é ir, alcançar, multiplicar. Tá? Aqui é o texto que o Alonso leu, né? O outro texto que o Alonso chegou quase leu pertinho é Gênesis 13, de 1 a 13. Ele leu até o 9, né? O Gênesis 13, de 1 a 13, vai falar quando Ló e Abraão se separam. E vai dizer assim, que eles cresceram, não tinha mais espaço para os gados dos dois. Né? Então faltou espaço, faltou oportunidade. Tiveram que se separar. Né? Falta de espaço físico, de oportunidades. Tudo isso aí acontece pela ausência de multiplicação. Pois é. Os gados, os rebanhos deles cresceram, né? E aí não tinha lugar para os dois rebanhos. O que aconteceu? Teve que se apartar. Tá? Alguma dúvida, irmão, que o desejo de Deus é multiplicação? Se você nos convenceu ainda, misericórdia, né? Espero que tenha lançado alguma luz no seu coração. Né? Então, pense, sonhe em começar uma célula e essa célula se multiplicar. Né? Sonhe em começar um trabalho de evangelização e esse trabalho frutificar, semear a 100 por 1. É para isso que Deus te chamou. O que diz o texto bíblico? A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Tem que multiplicar ceifeiro, irmãos. Tem que levantar gente, tem que ir gente. A igreja parou. Parou, não podemos. Nós não podemos mais ser povo de Babel, lugar santo para ficar ouvindo Deus falar. Não, nós somos Atos 2, povo que vai, povo que proclama, povo que alcança, povo que multiplica, povo que abençoa, povo que liberta, né? E aí faz toda a diferença. Ok, parte final. Entendemos que a vontade de Deus é multiplicação. A natureza fala isso, a biologia fala isso, a Bíblia fala isso. Multiplicação é bênção. Desde o projeto inicial, Abraão era para todas as nações. Apocalipse termina com uma grande nação, ou seja, Deus quer ver gente entrando no céu. Então, como que a gente multiplica a célula? E aí alguns métodos específicos para a gente fazer isso. Será que a gente vai chegar um dia lá e vai olhar assim e falar, bom, já tem 7 meses que a gente está reunindo esse negócio. O negócio é o seguinte: quem é número par aqui? Levanta a mão. Então, número par, semana que vem, reúne lá na casa do Marquinhos. Número ímpar, semana que vem, reúne na casa do Robson. Vai dar certo a multiplicação dela? Não vai. O líder entusiasmado não formou outro líder, não pensou, não tem anfitrião, não tem nada, não está lendo, não está estudando, não está se discipulando, não está crescendo. Vai falar assim: vamos multiplicar esse negócio porque eu não quero mais responsabilidade. Pega um outro líder infantil lá e multiplica. Vai dar certo esse negócio? Ou multiplica sem ter um anfitrião. Vamos multiplicar primeiro, depois a gente vê onde a gente reúne. Vai dar certo? Então a série, irmãos, ela tem toda uma etapa, um passo a passo para a gente começar a falar em multiplicação. E ele vai introduzir alguns conceitos hoje, tá? E a gente continua na semana que vem, de uma forma mais esmiuçadinha. Então, como uma célula pode se multiplicar? Vamos para o Joel Kominski de novo. O Joel Kominski vai falar primeiro de um método chamado multiplicação mãe e filha. Deixa eu achar aqui. Página 30, tá?
O que acontecia? Nesse método, era um método que veio lá da Coreia, lá da igreja do David Cho, lá, que é a maior igreja de célula do mundo, que são milhões de pessoas. O que acontecia? Eles esperavam a célula dobrar de tamanho. Quando a célula dobrava de tamanho, eles multiplicavam e dividiam a outra célula. Então, célula mãe gerou a célula filha. Então, eles estipulavam assim: 15 pessoas, divide e multiplica. Só que qual era o problema? Nunca conseguia firmar 15 pessoas. Às vezes dá, às vezes não dá. Dá, não dá. Então passava-se muito tempo esperando alcançar 15 pessoas. Então eles viram que esse método não era muito bom. A princípio era o que eles usavam. O Joel Kominski vai nos ensinar então, vai sugerir que ao invés de nós fazermos o estilo célula mãe, célula filha, esperar ter 30 pessoas na sala da sua casa para falar em multiplicação, ele usa uma outra coisa que ele chama plantar células. O que é plantar células? Você treina um novo líder, e depois nós vamos aprender lá na frente o que é treinar um novo líder, como que você treina um novo líder, e é suar a camisa legal. Quando o seu novo líder estiver treinado, ele sai da sua célula com 3 ou 4 pessoas e abre uma outra célula. Não precisa esperar juntar 15, 20, 30, 40. Isso é bom porque vamos supor que a célula do Marquinhos lá começou a bombar. Lembra o Marquinhos abriu uma célula, está vindo jovens casais, amigos deles, pessoas que frequentam lá o comércio deles. E começou, de repente tinha o Marquinhos, a Débora, agora já tem 2, 3, 4, 10. Só que passou um ano, só tem 10, não vai mais. Teve um começo exponencial, bacana, legalzão, travou em 10. O Marquinhos está desesperado, pastor, deu um ano do ciclo de vida da célula, não dá ainda, não vem mais gente. Treinou um novo líder, o que acontece? O Marcos e a Débora podem sair para formar uma nova célula e o novo líder assume a célula dele que empacou. Então isso é muito salutar, porque de repente, né, vai arejar a liderança, a célula que empacou com 10 pode voltar a crescer. A pessoa tem outros métodos, outras ideias, outras formas de conduzir a célula. O Marcos e a Débora já sabem fazer um negócio, vamos provar em outro lugar, vamos fazer um negócio acontecer de novo. Tá? Então esse modelo que o Kominski sugere para a gente, plantar células, acontece dessa forma. Você treina um líder, quando o seu líder de treinamento está pronto, ele sai com 2, 3 pessoas, ou você sai e deixa o seu líder de treinamento no seu lugar. Tá? Eu acho bacana isso, porque isso pode ajudar a abrir uma outra célula ou salvar que está estagnado. Né? E eu conheço igrejas, por exemplo, que passaram por um processo de atualização, começaram as células, todas estagnaram. O que o pastor e o conselho fizeram? Pararam, diluíram todas, trocaram os líderes de lugar e aí o que aconteceu? Pumba, explodiu. Já tem igreja lá onde nós, perto onde eu morava, lá em José Bonifácio, 60 quilômetros para frente, uma igreja que era pequenininha, igreja de Tupã Paulista. Começaram a proporção igual ao nosso, começou a revitalização, etc. Começaram as células, terminaram, acabaram, mudaram os líderes de lugar, embaralharam os líderes, já estão com 11 células saudáveis. Esse ano eles pretendem multiplicar metade. Então olha só, com menos de 3 anos de trabalho, já 11 células saudáveis, se multiplica, irmão, metade disso daí já vai para quase 20. Pensa bem. Né? Quando nós pensamos não em multiplicação por quantidade de pessoas, mas com um líder preparado, o foco então fica no treinamento do líder. Então não preciso encher a minha casa, eu preciso treinar uma pessoa, discipular uma pessoa, ensinar uma pessoa a fazer o que eu estou fazendo como líder de célula. Tá? Muda o foco. Tá? Pastor Aloysio Silva, esse pastor Aloysio Silva que está vendo no cantinho, também é outro, também dirige a igreja evangélica A Videira, né? Tem 40 mil membros a igreja desse cara lá em Goiânia, assim, não para a memória. O que ele vai falar para nós, irmãos? Questão da multiplicação por tempo decorrido. Uma célula não deveria demorar mais do que 1 ano
para multiplicar. Mas o que acontece? Deu um ano, você líder não acabou de treinar o seu líder ainda, o seu substituto, o futuro líder. Você vai separar na marca? Não. Eu estou olhando, está na página 31 isso aí, tá, gente? Página 31, no meio da folha aí, forma de multiplicação. Você vai separar, você vê que os seus crentes, a sua célula não estão maduros, não aguentam uma divisão, não aguentam uma separação. Você não vai separar, porque em um ano você tem que separar. Bom senso. Então você vai acabar de treinar o seu líder, você vai discipular as pessoas que estão na sua célula já estão consolidadas, estão fazendo uma ideia, já entenderam a visão. Ainda não, pastor, estão muito crudo. Então vai adiar um pouquinho, tá? Multiplicação. Isso é uma dica importante do Aloysio Nunes aqui. Tá? O ideal seria que o ciclo fosse um ano. Pense nas 4 estações: outono, inverno, primavera, inverno e verão. O ideal, mas não aconteceu. Paciência, tem que trabalhar, fortalecer o seu líder, solidificar os participantes, e aí você começa a pensar em multiplicação. Uma outra coisa que o Aloysio vai falar para nós: uma célula pode se multiplicar em mais de 2 grupos? Pode. Vamos supor que a sua célula cresceu exponencialmente, e aí entrou 15 pessoas, eram 15, entrou 15, virou 30, entra mais 15, dá para dividir em 3 células. A sua, mais um e mais um. Tranquilamente, 3 ou 4 células. Pode, pastor, uma célula dividir em mais de uma? Pode. Lembra, precisa de um líder em treinamento. Se não tiver líder, que tenha 70 pessoas na sua célula, você vai conseguir dividir ela? Não vai. Então, cresça sempre treinamento de liderança é a chave. E aí o Aloysio vai colocar um outro tempero nisso. Pode ser feito o que ele chama aqui de célula embrião, ou grupo pioneiro. Uma célula que se inicia do zero. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. O Evandro, o esposo da Águila, ele começou a implantar a igreja nesse sistema aqui, ó. Célula embrião. Eles fizeram uma pesquisa de campo, acharam um lugar da cidade lá que não tinha igreja, só tinha condomínio, pediu baixa na igreja, o presbitério começou a sustentar para ele poder implantar a igreja, e começou a dormir na casa de uma família lá que eles evangelizaram. Começou, multiplicou. Hoje é IPI Vitral, vai ser organizado a igreja no fim do ano agora. Tá? Considerações sobre multiplicação. Vamos lá. Quais são os critérios que devem ser considerados para se fazer a multiplicação de uma célula? Então, vamos lá. Primeiro, relacionamento. Então, preste atenção, irmão. Página 32. Na hora de distribuir as pessoas entre as duas novas células, o primeiro critério a ser considerado são os relacionamentos e vínculos pessoais da célula. Então você ganhou o seu primo para Cristo, é você que está discipulando ele, é você que conhece o seu primo, é você que está orando com ele, é seu parente, é sangue, está caminhando. Lembra que agora nós estamos falando, irmãos, de uma aula que eu dei lá no começo, que ensina o seguinte: antigamente você ganhava direto para Cristo, agora você ganha para você e depois para a igreja. Então o vínculo dele é você. Pode arrancar o vínculo dele? Não pode. Então, se você ganhou, esse cara vai ficar na sua célula. Agora não vão mandar ele para outra célula. Porque se ele desvincular de você, muito provavelmente ele vai se sentir perdido. E ele não vai querer mais participar da célula. Então, primeira coisa que tem que ser observada: vínculo de relacionamento. Quando o cara chegou lá, ele não é apegado, para ele tanto faz, reunir com o Alonso ou reunir com o Walter. Beleza, esse cara você pode multiplicar ele e mandar ele para qualquer célula. Sem problema. Opa, localização geográfica. Então, fez uma célula lá no meu AP lá, multiplicou. Fez uma célula lá na casa do Paulo da Sara, multiplicou. Eu vou mandar o meu vizinho lá para a casa do Paulo da Sara? Não tem noção. Vou mandar ele para onde? Vou mandar ele lá para o Marquinhos, que é o meu vizinho lá. Desceu a Cone Valadão ali, virou, subiu, está lá na Rua das Palmeiras. Pronto, vai para a casa do Marquinhos. Segundo critério, localização geográfica. E as pessoas têm que estar melhor distribuídas, mais ou menos perto da sua casa, melhor ainda, né?
Segundo, maturidade dos membros. O cara está na sua célula, irmão, mas ele não entendeu nem quem é Jesus Cristo ainda. Tem hora que ele fala de Jesus Cristo, tem hora que ele fala de Ave Maria, tem hora que ele fala de Buda, tem hora que ele fala do Espírito. Você vai dividir um caboclo desse aí? Se você perder ele de vista, líder, você vai perder o cara. Você tem que limar muito ele ainda. Tá? Ele tem que mandar para a liderança, tem que fazer discipulado pessoal. Mas eu quero me livrar dele. Não, você não vai se livrar dele, não. Se ele está na sua célula, é lá que você vai discipular ele, cara. Tá? Então, maturidade. O cara não tem maturidade para se afastar de você, líder, não afaste ele de você. Muito provavelmente ele vai morrer nesse processo. Você vai perder a vida do cara ou da pessoa, do jovem, ou de quem quer que seja. Alguma dúvida nesses quesitos aqui? Volto a dizer, está tudo detalhado, bem detalhado na apostila. E nós vamos voltar a falar sobre isso outras vezes, tá? E no livro que você vai ler, líder, você vai ler sobre isso aí também, tá? O 8 hábitos lá. Vamos estudar uma coisa aqui dos relacionamentos importante, né? Vamos supor que nós somos uma célula de casal, uma coisa que nós vimos na lição número 2. A célula ser homogênea, ela é muito importante. Então, assim, adolescente com adolescente, jovem com jovem, casal com casal, homem com homem, mulher com mulher. Imagina a gente reunir numa célula, numa casa com 12 mulheres lá e só você de homem sentado lá no sofá. Isso é um intruso lá, cara. O que você está fazendo lá? Elas não se sentem bem, elas não vão conversar, não vão falar, não vão. Vai sair um assunto de marido lá. Aí você vai ver o marido da pegando lá. Sacou, irmão? Você sai uma célula lá, né? De homens. Aí que sua esposa é aquela mulher manipuladora, ciumenta. Ela é a única esposa que não deixa o marido ir na célula. Aí sai um assunto sobre mulher. Lá você dá opinião sobre ela lá? Com ela sentada do lado lá? O que você acha? Eu não acho nada, ela é uma bênção. Mas e se a célula for de casais? Você vai separar o casal? Do lado do outro? Então é muito claro isso aqui, né? Muito tranquilo isso aqui tudo, né? Bem tranquilado. Largue com os adolescentes, com os jovens, esse negócio que pega muito, né, Marquinhos? Totalmente. Como é que você separa? Um bem grudado no outro. Se puxar o cordão assim, ó, vem tudo uma vez. Pensa bem, como que vai desenrolar isso aí? Localização geográfica, tudo perto do outro. Maturidade, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo caminhando. Pensa bem, cara, vai queimar a pestana ali, como é que vai multiplicar isso, né? Uma coisa importante que eu estou falando, hoje, pensando lá no nosso grupo protótipo, nós não ensinamos para ele que o objetivo do grupo é multiplicação, por exemplo. Hoje eu penso, como é que nós vamos falar para eles que um dia a gente sonha em multiplicar aquilo lá para alcançar outros? Vai ser um objetivo. Não, eu não deixo o tio Marquinhos de Janeiro, eu não deixo o Gustavo, eu não deixo, não deixo. Imagina, né? Complicado isso, bem complicado, mas são ajustes, né, que a gente pode ir fazendo. Você vai ter que criar essa maturidade, esse processo que vai levar isso à maturidade, né? Porque senão eles vão, até para eles, vai perder o sentido, né? Eu vejo de uma forma, uma maneira da gente implantar isso, hoje não é mais falar para eles lá direto no grupo que a gente sonha com multiplicação, mas é trazer eles por DL1, DL2, DL3, aí eles por conta própria falar, esse é o caminho desse negócio, tá, porque o tio estava insistindo em a gente, por que o tio André está falando, por que o tio pastor lá, todo mundo está falando. O cara que está de novo na sua célula, outro exemplo, né? O cara, vizinho seu lá, o Mateusão, está lá na sua célula, gostou, o lanche é legal, o calor humano é legal, 5 meses nada, 6 meses nada, 7 meses nada, 10 meses nada, 10 meses, 27 dias, falta um ano, 3 dias para dar o ciclo de um ano da célula. O que você faz com esse cara? Isso é importante também. As pessoas não podem ficar de eterno na célula. Elas precisam entender o que é uma célula. Uma hora tem que chegar para falar, amigão, legal, cara, mas você quer o evangelho ou não quer? Por quê? Porque uma maçã, infelizmente, contamina as outras. Se o cara ficar lá ad eterno e você não se preocupar, o que me impede então de querer ficar ad eterno na sua célula, então?
Entende? Você não vai ser grosso com a pessoa, não vai ser isso. Mas uma hora tem que sentar com ela e conversar. Meu irmão, você entendeu o propósito dessa reunião? Você entendeu a palavra que está sendo falada para você? Está sendo disponibilizada para você? Você tem que. Porque, claro, isso é feito público, né, gente? Lembra que céu é relacionamento. Você vai sair com o cara, tomar um café, jogar um futebol, você vai conversar com ele, vai explicar para ele. O cara tem que tomar uma posição, não é para ficar lá ad eterno. Crente velho de igreja, fez lá o curso, sua célula está bombando, o cara está ouvindo falar aqui na igreja, ele quer ir lá, ah não, mas eu fiquei sabendo que está tendo uma reunião lá na casa da Solange, né, porque não sabe direito o que é, ele vai falar reunião. Né, eu fiquei sabendo que é uma bênção, eu quero participar dessa reunião. Ele vai precisar entender qual é o propósito, qual é o objetivo, o que está fazendo lá, e tem tempo de permanência dele lá. Ele não vai ficar indo lá para dar trabalho para a Solange, para ficar lá. Meu irmão, bênção, crente lindão, bonitão, né, tchutchuquinha na boquinha dele, papinha para ele, sai fora. Né? Então, líder, esteja atento a isso. Líder tem que estar atento a isso, as pessoas têm que progredir. Obstáculos à multiplicação. Vamos lá, página 32. Acho que é o penúltimo agora. Ele montou uma tabela aqui para tentar sintetizar o que ele fala aí na página 32 e 33. Por favor, faça a leitura depois, de uma forma assim mais detalhada, tá? Então, o obstáculo. Se a multiplicação for interpretada como uma mera ordem, tem que multiplicar, tem que multiplicar, tem que multiplicar. Se multiplicar for multiplicar porque é um imperativo, as pessoas se fecham. Você acha que o ser humano é bom com ordens ou não? Não, nem a militar. Pensando como ser humano, Deus criou o primeiro protótipo, pôs lá no jardim do Éden e falou assim: não coma. Deus virou as costas e fizeram. Comeram. Aí escondeu atrás da moita e culpou Deus. O que você está fazendo atrás da moita? Estou pelado. Mas como você sabe que você está pelado? Ah, foi a mulher que o senhor me deu. Desobedece e culpa Deus. Se o cara da sua célula tem multiplicação por uma ordem sua, uma imposição sua ali, o cara fala assim: não multiplico nunca, não manda em mim, nem minha mulher manda em mim. Você acha? Meu pastor não manda em mim, ninguém manda em mim, meu líder de célula não manda em mim, acabou, não multiplica nunca. Então as pessoas, ser líder, obstáculo, se multiplicação soar como uma ordem, como uma imposição. Então o que ajuda, líder? Você tem que compreender o solo e o contexto das pessoas, tá? Esteja atento. Outro obstáculo, quando as pessoas entendem multiplicação como um jogo de números, é a tal da numerofobia, né? Tem pessoas que têm aversão a isso. As pessoas precisam entender porque elas querem crescer, porque elas precisam crescer. Então você tem que ensinar elas, líder, que multiplicação não é apenas questão de número, mas em primeiro lugar é sinônimo de saúde espiritual, de cumprir grande comissão, é sinônimo de bênção de Deus. Obstáculo, ausência de foco em treinamentos. Sem uma pessoa sendo discipulada por você, a sua célula não vai multiplicar. Pode ter os melhores quebra-gelo, melhor lanche, melhor tudo, melhor anfitrião. Nós vimos na semana passada, né, como que é importante o papel do anfitrião. O líder ele tem dois braços, o esquerdo e o direito. O esquerdo é o anfitrião. O anfitrião é tão líder quanto o líder. Braço direito, secretário. E o outro, tripé, líder em treinamento. Se faltou um desses tripés, se você não tem um bom anfitrião, um bom secretário na célula e um líder em treinamento, sua célula vai multiplicar, sabe quando? Never more. Então tem que dar ênfase nos treinamentos de líderes. E aqui, irmãos, para nós presbiterianos, isso aqui é um problema. Quando você foi eleito para fazer o que você faz na igreja? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Quantos cursos você fez de lá para cá? Eu falo aqui, ó, quando eu no telão, ó, gente, vai ter um curso. Gente, vai ter um congresso, nós temos que congresso. Gente, vai ler um livro aqui. Esse dia eu trouxe uma pilha de livro desse tamanho assim, ó. Ó, gente,
gente, ensinei esse. Quem comprou, quem leu, quem foi curioso de ver o preço na internet. Nós, irmãos presbiterianos, o nosso maior entrave não é convidar as pessoas. O nosso entrave vai ser isso aqui, ó. É isso aqui. Nós líderes, nós não fazemos reciclagem, nós não lemos livros de vanguarda, nós não nos preparamos, nós queremos fazer o nosso ministério do jeito que fazia 20 anos atrás. Só que há 20 anos atrás não é mais agora, já mudou tudo. Se há 20 anos Deus, as respostas de 20 anos atrás não são mais as respostas de hoje. As necessidades das famílias de 20, 30 anos atrás não são mais as necessidades de hoje. Irmãos, olha, eu faço parte de um grupo lá, o DNA. Os caras fazem o congresso. O congresso vai ser dia 28 agora. Já mandaram o convite agora do retiro espiritual para pastores e treinamento. Já ouviu falar do Hagar? Eu perguntei, eu ouviu falar do CTPI? Ninguém, nossos líderes não conhecem o congresso, nossos líderes não se preparam. E aí, o que acontece com nossas lideranças? A gente adoece. E de regra nós já somos doentes, porque nós somos muito sobrecarregados. Então nós somos estafados demais, nós temos filhos, temos empresa, temos estudo, temos comércio, temos pós-graduação, temos milhares, milhares de coisas para fazer. E geralmente o que nós vamos abdicando da nossa vida é o cuidado com a gente mesmo. Então saúde fica debilitada, espiritualidade fica rasa, leitura da Bíblia é utilitária, eu leio para fazer minha aula, leio para fazer meu sermão, oração é como resultado, não como relacionamento, vai ficando uma porcaria. E aí a gente não entende porque que os ministérios nossos não dão fruto. Eu gosto do livro do Hernandes, aquele Revitalizando a Igreja. O primeiro capítulo é Revitalizando a Liderança. Ele vai falar o seguinte: a crise da igreja hoje é a crise da liderança. Não é o contrário. Não é a crise da igreja que afetou a liderança, é a crise da liderança que afetou a igreja. Então é necessário, irmãos, primeiro nós, líderes, acertarmos a nossa vida, encontrar vitalidade, encontrar equilíbrio, encontrar tempo com Deus, tempo para você, tempo para a família. Como você vai fazer isso? Aí, meu irmão, você e Deus, a sua agenda, aí você que sabe dos seus desafios, tá? Porque você não vai treinar. Se você for um líder doente e começar a treinar outro líder, como você acha que vai ser o líder que você vai treinar? Como é que acha que você vai ser? Você é um cara todo, um pastor todo irregular. Você vai circular um cara, como é que você vai circular o cara? Você acha que o cara vai ser reguladinho? Suas atitudes falam mais alto. Vai refletir no cara. Vai refletir no cara. Isso é muito bacana nos nossos filhos, né? Às vezes o Arthur faz um negócio, eu fico bravo, meu Deus, mas por que é bagunceiro assim? Aí eu lembro de mim mesmo, como eu era na idade dele, eu falo, nossa, moleque é um anjo perto do que eu quero. Irmão, a gente reflete, né? Não tem jeito. Então, daqui pra frente, líder, tem que investir em você, cara, no seu ministério, na sua vida, no seu treinamento. Mas eu não tenho tempo, então você tem que rever o seu ministério, rever a sua disponibilidade para ser líder. Não existe líder neutro, ou o líder é uma bênção para o crescimento, ou ele é um entrave para o crescimento. Líder, você quer no canto da parede olhando, você já está passando uma mensagem. Ah, mas eu não falei nada. Líder nunca é neutro. O líder está sempre passando uma mensagem. A ausência do líder passa uma mensagem. O desmanzeiro do líder consigo mesmo passa uma mensagem. A indiferença do líder com o que está acontecendo na sua comunidade de fé passa uma mensagem. As faltas excessivas passam uma mensagem. O controle excessivo passa uma mensagem. O líder nunca é isento. Você está passando uma mensagem 24 horas por dia, líder. Falta de visão e direção. Então, líderes que não sabem quando vão multiplicar, não tem um projeto, tem um planejamento, dificilmente a célula vai progredir. Né? Então, promover a visão do modelo celular, você tem que passar isso para as pessoas, líder. Obstáculo, pouco foco no núcleo, você não cuida das pessoas que estão mais próximas, o seu líder em treinamento, o seu secretário, o seu anfitrião. Né? É muito mais próximo para multiplicar. Você tem que cuidar daqueles que são ponta firme. Você sabe quem são as pessoas que você pode contar. E na célula vai ser diferente. Com a convivência, você vai saber. Fala, bom, esse aqui pode soltar na mão dele que ele vai. Esse aqui está mais balançando do que palmeira e regalota. Esse aqui não dá. Então, o que você vai fazer, líder? Sempre fortalecer cada vez mais o seu núcleo. Obstáculo, líder com mais de uma célula, não dá certo. Ele tem que ter uma célula, senão você não faz discípulo. Falta de variedade na multiplicação. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? A multiplicação tem que ser uma festa.
Marca uma festa. Você viu lá no começo da foto, lá, a festa das cores? Um fim de semana, um retiro, um culto especial, né? Você tem que ter uma criatividade. Célula evangelista, se a sua célula parar de evangelizar, te convidar, né? Então você tem que incentivar o evangelismo. E o que é evangelismo aqui no caso? Lembra lá do módulo 3 das festas de Mateus? Evangelização na célula, festa de Mateus. Então, uma vez a cada 40 dias, vai ter uma festa de Mateus na sua célula. O que você vai fazer? Quem gosta de massa? Não estou falando se pode, estou falando se gosta. Então, uma vez por mês, você vai fazer a noite da pizza. E o que você vai fazer? Você vai criar como é que é o nome daquela imagem, Solange, que a gente põe aqui? Não é fogo. Você vai criar um layout, irmão. Para mandar no WhatsApp pro seu amigo, você vai combinar a hora, você vai buscar o cara, você vai bater foto, você vai ter uma foto com uma pizza, você vai preparar a casa, ilumina a casa no dia, né, uma luz, meia luz, põe na cores da bandeira da Itália, é uma festa temática, você tem que usar a imaginação, não sei. Agora se fosse para convidar agora para a sua célula a festa de Mateus, o que é agora? Festa junina, né? Você ia fazer uma festa junina lá na sua casa. Só não ia ter o Santo Antônio de São João. Você ia fazer uma fogueira, cozinhar um milho, cozinhar um pinhão, fazer uma pipoca. Não seja, chama o cara. Você tem que ter criatividade. Aí, filho, é pra ser Deus, né? Outra coisa boa que agora, para essa época, fazer uma festinha de Mateus na sua casa, caldo. Um dia eu não gosto muito, mas caldo. Quem não quer tomar um caldinho na faixa? Manda pro cara, bate umas fotos. Faz um vídeo, irmão, tem que investir. Nós somos muito pobres para convidar as pessoas. Nosso convite é assim, ó, secão, assim, ó. Dia tal tem culto da minha igreja, espero ser lá. Você acha que o cara vem? Você acha que o cara vem? Fala sério, ó. Aí eles respondem assim pra gente: não, uma hora eu vou. Pessoal, uma hora eu vou, quer dizer assim, ó, pega eu nem morto. Mas se você fizer um vídeo, um convite, se você ligar, se você falar, pense. Orar pelas pessoas, jejuar, é uma coisa que a gente fazia muito, a gente falou, sentindo falta já. Jejuar pelas pessoas, jejuar pela célula, pelos membros da célula, tem que regar o coração, irmãos. Aí, líder, vai precisando da sua criatividade, convencer a sua célula a orar pelos visitantes, a orar pelas pessoas que eles vão convidar, abre lá um tempo de período de jejum, oração, 20 dias antes de convidar o cara, orar todo dia, diariamente, dá trabalho. Mas se você, parte de você, se você não fizer esse movimento, seus liderados também não vão fazer, a sua célula não vai ter movimento, vai ficar dela, engessada. Pensar, né, evangelismo não só como multiplicação, né, mas que multiplicação é muito mais que evangelismo. Multiplicação pressupõe evangelismo, discipulado, consolidação, preparo, né, e aí por diante. Minimizando os obstáculos. Então, o que nós temos que conscientizar a nossa igreja, tá? Página 33. O que impede as pessoas de participar? Falta de paixão pelas almas. Lembre as pessoas, leve a sua célula, leve a igreja, leve os seus liderados, amigos da igreja, a orar com as pessoas. Né? Falta de visão para a multiplicação. Compartilhe de visão, compartilhe de multiplicação, fale com as pessoas. Né? Falta de líderes treinados, falta de conhecimento de números, falta de delegação e uso de dons. Tudo isso está na apostila, tá? Não dá para falar um por um, porque passou uma hora já, mas leia na apostila, por favor. Tá? Ele vai falar de como você enfrentar todos esses obstáculos aqui de uma forma muito dinâmica e inteligente. Vamos parar aqui, fator da multiplicação, e a gente retoma uma outra aula, tá? Então pensa comigo aí, ó. Multiplicação é Bíblia, é bênção, é projeto de Deus. Nós já vimos métodos de multiplicação, né? Nós já vimos o que atrapalha a multiplicação e como evitar. E na próxima aula, então, nós vamos falar então, quais são os fatores indicadores de que a sua célula agora está pronta para multiplicar. E aí a gente segue no final dessa lição e emenda no mesmo assunto, aprofundando um pouco mais, que é a lição número 4. E por favor, leia a lição número 4, leia a lição número 3. A lição número 4 é extensa, ela é bem grande, tá? Então se você não ler, provavelmente você não vai entender muita coisa aqui na aula. Leia,
pense um pouco e semana que vem a gente volta a bater um papo sobre isso, tá? Então você vê, irmãos, esse negócio de céu não é brincadeira não, né? O negócio é gostoso, é trabalhoso, mas é viável, é possível. Vamos orar para encerrar? Alguma pergunta, alguma coisa, alguma colocação? Eu achei interessante esse termo que ele usa aqui sobre orar pela cadeira vazia.